Há uma nova exposição para descobrir no Museu de Serralves. Neste ensaio geral, vamos até ao Porto espreitar essa mostra. Em Lisboa, entramos no Manicômio, o coletivo de artistas que tem uma nova exposição para ver no Chiado. Descobrimos a ativista e cantora de origem guineense Fatou Diakité, escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já, espaço para a conversa com um dos grandes escritores espanhóis. Fernando Aramburu tem um novo romance que passa por Lisboa e que abrimos esta noite no ensaio geral. Depois do sucesso de Pátria, o livro sobre a ETA, que vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares em todo o mundo, o escritor basco Fernando Aramburu tem novo romance. O Regresso dos Andorinhões já está nas livrarias portuguesas e conta ao leitor a história de Tony, um professor de filosofia zangado com o mundo que toma uma decisão drástica na vida. A circunstância de que ele esteja harto do mundo me parecia que venia pedida. A circunstância dele estar farto do mundo pareceu-me que era exigida pela sua decisão de se suicidar dentro de um ano. Contudo, eu fui estimulado para começar a escrita do livro por outras questões. Primeiro, responder à pergunta como viveríamos se soubéssemos antecipadamente o dia e a hora da nossa morte. Como é que isso afetaria a nossa vida? Como iríamos gerir o tempo, as nossas ocupações, o trabalho? Por outro lado, quis oferecer aos leitores a possibilidade de verem e observarem por dentro, até ao detalhe, a intimidade de um ser humano do nosso tempo. A intimidade de um ser humano de nosso tempo. E ao contar a história do protagonista, Fernando Aramburu conta também, em parte, a história recente de Espanha, cuja sociedade se vê ao espelho neste romance. Eu acho que a todas as sociedades lhes vendria bem mirar-se no espejo. Acho que todas as sociedades lhes faz bem verem-se ao espelho. De facto, a literatura coloca-as perante um espelho, mas outra questão é a imagem que o espelho reproduz, se é ou não agradável. Isso já o dizia o romancista francês Stendhal no século XIX. Eu não defendo que se deve generalizar e considerar que a família do protagonista seja um modelo ou a que predominava no seu tempo. A verdade é que percorre toda a vida, que vem desde o franquismo, passando pela transição para a democracia, e isso dá lugar a um retrato social no qual muitos cidadãos se reconhecerão mais ou menos. Social, naturalmente, em que os cidadãos se reconhecerão mais ou menos. De origem basca, Fernando Aramburu conta-nos em O Regresso dos Andorinhões a história de um homem que teve um casamento falhado e que revive o passado. Desde jovem, ele ha intentado o afecto, ha buscado o amor. Desde jovem que ele tentou o afeto, procurou o amor. Em algum momento até o conheceu, mas não com grandes resultados. Por isso, quando entramos no romance, encontramos um homem desenganado que considera que todo o seu esforço para conseguir uma relação harmoniosa com os seus semelhantes foram uma fraude. Talvez não tenham merecido a pena. Ele consola-se com seres não humanos, com uma cadela e uma boneca de companhia, ou com os próprios pássaros que ele contempla como com um desejo de participar de forma imaginária na sua vida. Também se verifica ao longo do livro que ele não conseguiu relações sentimentais harmoniosas, em grande parte por culpa sua. Sentimentales, harmónicas, também em grande parte por sua própria culpa. Mas no novo romance de Fernando Aramburu há também memórias boas que o protagonista evoca e uma delas passa-se em Lisboa, a cidade que o escritor espanhol incluiu em O Regresso dos Andorinhões. Eu estive em Lisboa com ocasião da publicação de Pátria. Eu estive em Lisboa quando publiquei o Pátria, acho que foi há 4 ou 5 anos, ainda antes da pandemia, e vim a Lisboa pela primeira vez e levei uma recordação muito grata da cidade e das suas gentes. Então, como agradecimento, achei que Lisboa merecia constar de algum episódio. É essa simplesmente a razão. É um episódio recordado, não é narrado no presente. É um episódio que marca um momento de satisfação e felicidade do protagonista, que ele vai tentar repetir, mas que não se vai repetir nunca mais. E, efetivamente, a editora teve o gesto de me alojar no mesmo hotel de que falo no meu romance. A editora ha tenido o gesto de alojar-me no mesmo hotel que se menciona em minha novela. E neste hotel lisboeta, onde decorre a entrevista, o escritor fala de algumas semelhanças que tem com o protagonista do seu romance, que se desprende dos seus livros. Tenho que confessar que eu tenho muito poucas concomitâncias com
protagonista. Devo confessar que tenho muito poucas semelhanças com o protagonista, mas tenho algumas, e uma delas é o fervor pelos livros. Eu não seria capaz de me desprender dos meus livros, mas ele faz isso, vai deixando-os paulatinamente pela cidade. A mim parece-me, com este gesto, que ele não sucumbe ao nihilismo inicial. Ele poderia ter deitado fora todos os seus livros, levado pelo desejo de livrar-se das amarras materiais que, no fim, quando pensa em suicidar-se, poderiam ser um obstáculo ou uma desculpa para não poder pôr em prática a sua decisão. Mas ele vai deixando os livros pelas ruas de Madrid, com a esperança de que outras pessoas os possam encontrar e desfrutar deles, lendo-os. Los puedan encontrar e disfrutar leyéndolos. Neste diário em que se torna este livro, quisemos perceber com o escritor como foi trabalhar no novo romance depois do sucesso estrondoso que teve com Pátria, que chegou a ser adaptado à televisão. É verdade que he llevado o livro comigo por muitos países. É verdade que levei o livro por muitos países, fiz muitas viagens, muitas intervenções públicas, mas quando me sento a escrever, tudo o que fiz antes não está presente de forma alguma, não me coloca qualquer problema. Senti-me completamente livre quando escrevi este romance. Escrevi-o parcialmente durante a época de pandemia, que me dispensou das viagens, e a escrita foi muito intensa, foi de segunda-feira a domingo, e não senti que sobre mim flutuasse a sombra de Pátria ou de qualquer outro livro anterior. Nascido em San Sebastián, no País Basco, Fernando Aramburu reside na Alemanha, em Hannover, desde 1985, onde dá aulas. Questionado sobre a atual situação de guerra na Europa, o escritor espanhol, que é também colunista do jornal El País, fala dos efeitos devastadores. Ucrânia está muito cerca. E já só a palavra guerra despierta. A Ucrânia está muito próxima e só a palavra guerra desperta recordações muito dolorosas e muito negativas no centro da Europa. Vemos chegar pessoas da Ucrânia que fogem da barbárie. Parece-me um acontecimento completamente lamentável e reprovável que um governante, pelo facto de dispor de armas, invada outro país com o desejo expresso de se apropriar de território. Eu pensava que estas coisas pertenciam a um passado que não se ia repetir, mas vejo que sim, e é muito entristecedor. Vejo que sim, e, é muito entristecedor. Fernando Aramburu, o autor do Regresso dos Andorinhões, livro traduzido para português por Cristina Rodrigues e Artur Guerra, e que está nas livrarias com a chancela da Dom Quixote. Visitar o Museu de Serralves por estes dias é descobrir as novas peças que foram adquiridas para a coleção. Histórias da Arte é a nova exposição que revela as mais recentes aquisições que integram a coleção de Serralves nos últimos 4 anos. São 19 obras de 12 artistas nacionais e internacionais. Algumas delas foram doações, como indica a curadora Isabel Braga. É uma seleção de obras que foram recentemente adquiridas para a coleção de Serralves. Quando eu digo adquiridas, estou-me a referir não só a compras, mas também a obras que foram depositadas, que são provenientes de outras coleções privadas e de doações também. As doações são também importantes, até porque acabam por refletir alguma cumplicidade entre os artistas e a própria instituição. Aqui estão obras desde 2018, que foram adquiridas entre 2018 e 2021. E isto é uma seleção, porque de facto houve muito mais obras que entraram para a coleção durante este período. São obras que vão integrar as mais de 4.300 obras que fazem a coleção de Serralves, e muitas já contam parte da história da arte, mas também outras histórias, indica Isabel Braga, explicando assim o título desta exposição, plural. Por um lado, a própria história da arte e enfim, aquilo que significará a presença destes artistas daqui a uns anos na história da arte propriamente dita. E alguns deles nesta exposição pode dizer-se que já fazem parte da história da arte nacional, até porque
há várias gerações aqui representadas. Por outro lado, há uma série de outras histórias que nós podemos encontrar aqui na exposição. Quando nós temos exposições de artistas aqui em Serralves, é frequente na senda desse trabalho acabar por se ficar com obras desses artistas na coleção. E depois há mais toda aquele vasto leque de possibilidades de histórias que nós acabamos por encontrar dentro da própria exposição, relativamente a cada artista, relativamente a cada obra. Na nova exposição de Serralves vai poder ver obras de artistas como Cabrita, Trisha Donnelly, António Júlio Duarte, Carla Filipe, Jorge Queiroz, Francisco Tropa ou peças de Carlos Bunga e José Pedro Croft, das quais Isabel Braga dá exemplo. Temos, por exemplo, uma escultura de José Pedro Croft em que temos uma série de elementos, portas antigas que o artista recuperou sobre uma cadeira em equilíbrio com o vidro ainda por cima, portanto, anunciando de alguma forma ali um desmoronar daquilo, porque o aspecto que dá é que de facto a coisa está num equilíbrio assim mais ou menos precário. E a obra do Carlos Bunga, que é um artista que utiliza materiais pobres e que pinta sobre materiais pobres, portanto há aí uma referência à própria história da arte, e que utiliza um dispositivo semelhante a uma vitrine, onde guarda essa pintura sobre cartão, com a devida iluminação, numa alusão ao museu e à vontade própria da humanidade de preservar aquilo que é frágil e aquilo que é finito. São obras que entraram na coleção de Serralves, mostrando a sua vitalidade e o apoio daquela instituição aos artistas. Uma coleção não é um acumular de objetos, não é? Uma coleção é de facto um organismo vivo que não está estático, e é justamente isso que acontece com a coleção de Serralves. Todos os anos incorporamos novas obras na coleção, quer por via de compras ou de doações ou de depósitos. Tudo isso faz com que a coleção seja justamente um organismo vivo. Uma obra que entra para a coleção vai alterar o todo, porque há sempre novas possibilidades de leitura que são trazidas pela incorporação dessa obra. E, obviamente, que também é importante, e Serralves tem também essa função, que é justamente criar fomentar a atividade artística, não é? E dar o apoio possível à comunidade artística. Histórias da arte, aquisições recentes na coleção de Serralves é uma exposição que pode ver no museu, projetado por Cisa Vieira até 4 de setembro. No centro de Lisboa, no espaço da Fidelidade à Arte, no Chiado, poderá ver até 15 de julho a exposição Limiar da Trilogia. É uma mostra que tem a curadoria do Manicómio, um coletivo artístico que apresenta trabalhos dos artistas Brálio Moreira, Carolina Carvalhal e Cláudia R. Sampaio, aqui apresentados pelo diretor Sandro Rezende. São artistas que trabalham dentro do nosso espaço, artistas de Manicómio, que têm um trabalho sobre a culpa que nunca tiveram, sobre o estigma que também nunca tiveram, mas que a sociedade assim os tornou. Portanto, eu acho que esta exposição, mais do que arte contemporânea que o é também um grito de desmistificação do que possa ser a saúde mental. São artistas onde os problemas de saúde mental estão presentes, mas que exploram a pintura, a instalação e a cerâmica como uma linguagem artística, não como terapia, indica Sandro Rezende, diretor do Manicómio. Todos os momentos positivos para nós são importantes, porque demonstra a qualidade e o valor que as pessoas, e neste caso que os nossos artistas, têm, e é sempre importante que galerias como a Arte Sociedade se consigam ter a capacidade mental de perceber que o valor artístico não é o valor da doença. A exposição centra-se na ideia de limiar, o limiar social, criativo e de percepção humana. É no confronto entre as barreiras mentais e sociais que se constrói o jogo artístico destes criativos que Sandro Rezende descreve. Da parte da Carolina vamos ver 3 desenhos de grande dimensão, pintados, portanto pintura acrílica sobre papel. Da parte do Brálio vamos ver uma instalação de pássaros e um desenho também pintado, e da parte da Cláudia vamos ver cerca de 18 peças de Viva Lamego pintadas. Não é uma espécie de arte que possa ser terapia, aliás, nada a ver com isso, antes pelo contrário, é arte contemporânea pura e dura. O que traz para a saúde mental de qualquer pessoa, seja pessoa com doença mental ou não,
é o facto da valorização da pessoa e a valorização do seu trabalho. Isso é muito importante para a saúde mental de qualquer uma pessoa que existe, seja ou não seja doente. E o que temos aqui é isto, é a valorização desta pessoa enquanto o seu talento, o expor esse talento, o expor esse valor. E mais uma vez, eu vou repetir isto até ao fim da minha vida, que a arte que estas pessoas apresentam não representam a doença que elas têm. Não é uma forma de arte para libertar terapia ou para libertar demónios, esses clichês que se usa muito. É puramente arte contemporânea de pessoas que tiveram ou que têm que tiveram problemas de doença mental, mas que não se reflete propriamente na arte neste aspecto. A apresentação dos trabalhos deste coletivo Manicómio na Fidelidade da Arte reveste-se por isso de particular significado por ser a primeira vez que é reunido num espaço de reconhecidos créditos na programação em arte contemporânea em Portugal. O trabalho de Braulio Moreira, Carolina Carvalhal e Cláudia R. Sampaio pode assim ser visto de segunda a sexta, das 11 às 7 da tarde. No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala também esta noite sobre o novo romance do escritor basco Fernando Aramburu. Por mais livros que tenha lido, aquele professor confessa que há coisas que não entende e acredita que até já viveu o que tinha a viver. E escolhe meticulosamente um dia para desaparecer. Precisa de 1 ano para pôr os assuntos em dia e, entretanto, descobrir as razões para esta solução radical. Todas as noites, com a cadela Pepa, escreve a sua crónica pessoal, a que não falta humor, mas que é também dura e descrente. E quando lemos o regresso dos andorinhões como inexorável marca do tempo, lembramos de Pátria, o grande sucesso de Aramburu, em que uma história arrebatadora nos ensina, entre 2 destinos, o porquê da impossibilidade de esquecer e da necessidade de perdoar perante o pano de fundo das velhas lutas do País Basco. E a guerra é uma loucura, como a vida encerra tantas contradições e paradoxos. Fernando Aramburu, editado pela Dom Quixote, entra assim no âmago da humanidade e da sua radical imperfeição. Agora que sentimos já a falta que nos faz o entusiasmo e a capacidade de jogar às escondidas com a realidade da vida de João Seabra, recomendo 3 livros que nos demonstram a importância do seu exemplo e do seu testemunho. De José Luís Ramos Pinheiro e Raquel Abcacis, João Seabra à sua maneira, na Dom Quixote, que nos traz o homem de corpo inteiro. Ainda Enraizados na Certeza, editado pela Tenacitas, no qual é feito o itinerário da Quaresma e da Páscoa como caminho de exigência e conversão. E ainda Pombal contra Roma, a tentativa teológica do padre António Pereira de Figueiredo, um dos resultados da paixão do cónego João Seabra pela história e pela procura do rigor dos acontecimentos. E em tempo de lembrança e memória, invoco Paula Rego, e em especial não só toda a sua obra, mas o ciclo da vida da Virgem Maria, 8 quadros no oratório do Palácio de Belém, um raro exemplo da contemporaneidade espiritual que a genial pintora nos deixou. E regressado de Roma, deixo um agradecimento especial ao cardeal José Tolentino Mendonça pela magnífica hospitalidade na biblioteca, no arquivo pontifício e sempre Esta é a voz de Fatou Diakité, uma cantora nascida na Guiné-Bissau e criada em Cabo Verde e que se dá assim a conhecer ao público português numa altura em que trabalha no seu primeiro disco. Vivi em Cabo Verde durante 25 anos, mas mesmo assim
Mantive o contacto com a Guiné-Bissau, com o crioulo da Guiné, com a cultura guineense. Então, sempre me senti guineense, mesmo com vários anos em Cabo Verde. E sempre tentei manter o crioulo bem firme e ser essa representante também da Guiné e Cabo Verde. E hoje eu sinto que eu sou Cabo Verde e Guiné, sinto que eu sou mais rica por causa disso. Isso reflete-se muito no meu trabalho. O meu álbum reflete a minha história. É uma viagem de praia para a Bissau. O nome do álbum é Praia Bissau, justamente por causa da minha história, por ter vindo da Guiné-Bissau e ir para a praia. Então, Praia Bissau é tipo uma viagem que estamos a fazer de volta para a Guiné-Bissau, de volta para as minhas raízes. O álbum Praia Bissau já tem 2 singles cá fora. Um deles, Yogalune Dagon, que é o que escutamos em fundo. Ao ensaio geral, Fatou Diakité explica o que quer transmitir com a sua música que mistura 2 influências. Eu trago mesmo a sonoridade da Guiné-Bissau. É um álbum muito puxado para o world music. E eu trago vivências da Guiné-Bissau, vivências de um guinense que está com saudades da terra, das coisas que acontecem também em Cabo Verde, como são vistas as coisas na Guiné-Bissau e como são vistas as coisas em Cabo Verde. Então traz uma mescla deste trabalho, e quero defender muito a causa do empoderamento feminino, porque eu acho que é importantíssimo que as mulheres se sintam poderosas, que tenham autoestima, que acreditem em si mesmas. E eu sinto isso em mim. Eu sou uma mulher livre e quero transmitir isso às outras mulheres. O novo disco foi produzido no Brasil. Para esta artista, que além de cantar é também artista plástica e designer de moda e joalharia, cantar é juntar 2 mundos. Eu sinto que eu tenho uma missão de juntar esses 2 países. Eu sinto que tem alguma fricção assim de rivalidade entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, por causa também da nossa história. Tivemos o mesmo herói nacional, Amílcar Cabral. Então eu sinto que tem uma mágoa entre Guiné e Cabo Verde e eu não sinto isso em mim. Então, a Fatou Diakité, eu acho que a missão da Fatou Diakité também é trazer isso, é trazer a união. Quero juntar Guiné e Cabo Verde através da música. Nesta missão, também a ativista luta pelos direitos da mulher africana. São vários problemas. A mulher que sofre o abuso dentro de casa, no trabalho, por causa da condição financeira. Mas na Guiné, o que eu pesquiso, eu vejo muitas coisas sobre o casamento. Casam meninas na infância, meninas com 14 anos, obrigam-nas a casar. A mutilação genital é uma coisa muito importante para abordarmos, porque isso tem que parar. Imaginem, em pleno século XXI, ainda a mulher estar sujeita a essas coisas. Então acho que temos que ir para a frente, dar a voz, falar sobre isso, falar sobre as mulheres que não têm voz. É uma luta muito grande e não é só minha. E eu quero arrastar todas as mulheres comigo. É com esta voz de Fatou Diakité que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias à antena da rádio. Antes ainda, dia 22, às 6 da tarde, venha ter connosco. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Com este convite, despedimos-nos. Uma boa noite e um bom fim de semana.